O sucesso do álbum da Sabrina Carpenter é absurdamente previsível. Por quê? Porque ela utilizou algumas técnicas super legais na produção do disco dela que faz com que ele seja absurdamente acessível para todas as pessoas, e hoje a gente vai conhecer mais sobre o pop asséptico, e melhor ainda dizendo, a era do pop asséptico, porque isso passou por diversas gerações de formas diferentes, mas sempre mantendo essa identidade do gênero que, enfim, até hoje aí promove grandes frutos. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Baby, please, please, please. O pop asséptico faz parte dessa ideia pop perfeita que nós temos na nossa percepção, ou melhor dizendo, o que a gente chama de pop puro. Esse pop que não necessariamente ele se mistura com outros gêneros musicais, que ele tem uma construção própria, uma narrativa própria e que sempre ele tá cada vez mais fechadinho e certinho. Muitos artistas que estão começando suas carreiras optam pelo pop asséptico ao princípio porque é uma forma de conseguir mais notoriedade dentro do mercado, porque é mais acessível. Se você tenta muitas vezes ir através do movimento de contracultura para fazer com que o mundo aceite aquele seu produto, nem sempre isso daí dá certo. Então, às vezes, optar por essa porta é uma forma de você ter um sucesso mais certo. Quantos artistas nós não já testemunhamos fazendo esse tipo de movimento, né? A própria Anitta, quando lançou o disco Versions of Me, ela fez um pop muito asséptico. A gente percebe que Boys Don't Cry, assim como a música Versions of Me, cabem muito bem dentro dessa discussão, porque elas são canções bem assépticas, com letras objetivas, letras de fácil acesso e de ampla, vamos dizer assim, escala, considerando principalmente que nem todo mundo fala inglês, mas o inglês é uma língua universal que a maioria das palavras utilizadas ali são muito fáceis de se compreender. Mas aonde que começa essa construção do gênero que foi caminhando até chegar, por exemplo, no disco da Sabrina Carpenter, que está sendo esse grande sucesso comercial aí? A gente vai voltar em 1950, numa época que nós chamamos de The Brill Building Era, que foi ali que começou as primeiras produções da fórmula do pop asséptico. Muitos compositores e produtores como Carole King, Gary Goffin e Phil Spector estavam trabalhando no Brill Building em Nova York. Eles criaram canções pop cativantes e estereotipadas para vários artistas. Essa abordagem se concentrou na criação de sucessos que atraíssem um público amplo e virou um gênero por um determinado período muito forte chamado de Brill Building. O estilo de música Brill Building, ele era considerado mais sofisticado, ainda que muito acessível. Ele buscava elementos na sua produção que eram mais amplos de se consumir e que facilmente outros artistas que repetissem aquele mesmo tipo de fórmula conquistariam o público da mesma forma que aquela outra música também ajudou a conquistar. As produções frequentemente apresentavam orquestras, assim como também grandes sessões rítmicas além de guitarra. Enquanto isso, as letras focavam no romance idealizado pela ansiedade dos adolescentes. O gênero dominou as paradas simplesmente dentro dos Estados Unidos nessa época, né? Inclusive muitos dizem que isso só aconteceu porque o Elvis Presley foi servir ao exército. Bom lembrar que a força do movimento começou a cair em desuso, principalmente no final da década de 50, com a invasão britânica que explodiu dentro dos Estados Unidos e seguiu forte até 1974. O gênero declinou depois disso, mas demonstrou uma influência contínua na música pop e principalmente no rock daquele período, que se tornou de certa forma muito popular
espetacular. Inclusive, foi por conta dessa primeira fase do pop asséptico ali dos anos 50 que nós tivemos essa grande popularização, principalmente dos grupos musicais. Porque como essas músicas focavam em detalhes que no grupo isso ficava também muito legal, facilmente todo mundo estava criando uma banda aí em qualquer gravadora. Em 1960, nós temos o Barry Gordon fazendo simplesmente a Motown, que foi a maior produtora de pop music de todos os tempos. Ele aperfeiçoou o som altamente pop polido com o objetivo de atingir um público mainstream, principalmente branco, considerando que muitas pessoas da Motown eram artistas pretos. O Motown Sound foi caracterizado por um estilo limpo, comovente e muito acessível. O Berry Gordy e sua equipe adotaram estratégias de marketing agressivas e inovadoras que incluíram a promoção intensa nas rádios, aparições frequentes em programas de televisão que normalmente eram mais assistidos pelo público branco, além também de investir na Motown Charms School. A Motown Charms School foi basicamente uma espécie de uma escola para treinar as pessoas para ser artistas. Do mesmo jeito que a gente tem hoje as trainees de K-pop produzindo ali os artistas, basicamente a Motown fazia a mesma coisa para criar os artistas mais carismáticos, mais bonitos, mais atraentes, que tinham a melhor voz, que produziam a música mais chiclete e assim atingir um público muito amplo. O sucesso da Motown inspirou vários artistas brancos a adotar elementos do Motown Sound em suas próprias músicas. Bandas e artistas como os Beatles e os próprios Rolling Stones foram muito influenciados por essa era toda aí. As músicas lançadas pela Motown frequentemente abordavam temas universais de amor, relacionamento e aspirações, tornando-se muito acessíveis e identificáveis, assim como na era Brill Building. Com a explosão das produções musicais do Quincy Jones, nós tivemos nos anos 80 um outro tipo de música pop dominando tudo, mas ainda assim muito asséptico, e foi principalmente essa era onde nós tivemos a explosão dos sintetizadores dominando a maioria dos instrumentos nas produções musicais. Quincy Jones, que foi um renomado produtor, arranjador e compositor, desempenhou um papel fundamental nessa criação toda aí ao lado do Michael Jackson. Eles começaram a fazer trabalhos muito poderosos, como o próprio Off the Wall do Michael, assim como também o disco mais vendido da história, que foi o Thriller. Ambos esses lançamentos foram fundamentais para criar um cenário completamente novo dentro desse padrão de pop que hoje em dia nós amamos. Ele colocou alguns elementos muito de funk, assim como também pop e algumas coisas de rock. Porém, ele criou isso tudo de uma forma muito polida, colocando cada coisa no seu devido lugar. E isso daí virou simplesmente uma tendência violenta. Porque todo mundo queria vender 100 milhões de cópias num álbum, né, gente? Ao lado do Quincy Jones, tivemos Stock Aitken Waterman, que ajudou muito, principalmente, a criar uma nova era de hits produzidos para o rádio. Eles fizeram uma série de sucessos para uma nova geração de artistas que estava bombando, como Kylie Minogue e o próprio Bananarama, Essa abordagem deles foi caracterizada por uma produção excessivamente polida e o uso intensivo de sintetizadores, principalmente criando as famosas baterias eletrônicas, que criaram um som distintivo que tornou basicamente o sinônimo do pop contemporâneo. O sucesso da própria música I Should Be So Lucky, da Kylie Minogue, é um excelente exemplo disso, Essa canção foi tão bombada na época que ela foi lançada que simplesmente ela era muito relacionável e muito também identificável como algo característico da própria Kylie Minogue. Então veja só que coisa super interessante. Na década de 90, nós tivemos a explosão da produção sueca dentro do pop, com vários artistas surgindo através de produtores como Max Martin, assim como Dennis Pop. Ambos criaram artistas que produziram hits muito poderosos, que basicamente fez com que os Estados Unidos todo começasse a produzir música na Suécia. O Dennis Pop foi muito pioneiro na criação de um som pop que combinava melodias cativantes com produções sofisticadas. Ao lado do Max Martin,
eles fundaram a Sharon Studios em Estocolmo, que se tornou o epicentro da inovação pop da década de 90. O seu trabalho ajudou a definir uma nova era de música pop, caracterizada por uma abordagem meticulosa na produção e principalmente na ênfase dos refrões memoráveis com estruturas cativantes. Esse efeito fez com que basicamente todo mundo se apaixonasse pelo fenômeno da música das boy bands dos anos 90, né? Onde eles estavam produzindo basicamente a mesma música para todo mundo, né? Como nós podemos ver aí I Want You Back, sendo muito parecida com qualquer outra música dos Backstreet Boys, o Ace of Base também fazendo muitas outras coisas parecidas com outros artistas, né? Enfim, tudo isso nos anos 90 no aspecto de pop teve uma característica muito óbvia. Max Martin acabou virando o que nós chamamos de o arquiteto do pop moderno. Ele influenciou não só os anos 90, mas também o próprio ano 2000, onde ele explodiu artistas muito icônicos. Por exemplo, ele ajudou desde a popularização de Britney Spears no comecinho da década, assim como NSYNC e Backstreet Boys, assim como também na mesma década de 2000, ele fez a mesma coisa por Taylor Swift e Katy Perry. A fórmula do Max Martin muitas vezes envolve o uso de sintetizadores bem brilhantes, batidas bem irresistíveis e uma estrutura de canção muito bem elaborada que se tornou um sinônimo de sucesso pop. E a gente percebe que há algum tempo a Taylor Swift tem focado muito seus esforços em trabalhar com o Jack Antonoff, que foi um outro produtor musical que na última década começou a tomar muita, vamos dizer assim, atenção do público pelas produções mais etéreas que ele faz, mas ainda assim bem assépticas. Ele coloca principalmente ênfase nas produções de harmonias vocais para poder fazer os grandes momentos dentro das músicas. Porém, a produção musical dele muitas vezes é quadrada e a gente consegue testemunhar músicas muito parecidas em discos da Lorde, da Lana Del Rey, assim como a própria Taylor Swift. Mas quando a gente fala da Sabrina Carpenter, aonde essa história aí entra? Basicamente, o disco da Sabrina, ele é todo composto de todas essas tendências que nós acabamos de falar aqui. Ele abusa e usa os sintetizadores de uma forma muito bonita. Além disso, a produção do Jack Antonoff ali nas músicas, por mais chata que pareça ser para algumas pessoas como eu, né, serviu para poder mostrar que ela continuou polida, mas fazendo o que basicamente o público de hoje, que é o público-alvo no caso da Sabrina Carpenter, consome com muita facilidade. Então ela vence no álbum porque ela soube muito bem utilizar todos esses detalhes do mercado pop hoje para criar um disco muito limpo e que fosse facilmente relacionável. Desde a música Expresso, assim também como a própria Please 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 ou até mesmo o single mais recente Taste, né, que são produzidas por pessoas diferentes, o disco consegue ter uma coesão muito boa de narrativa e todas as palavras utilizadas ali, todos os focos são muito óbvios em todas as canções. Todas têm detalhes que nós comentamos aqui que fazem parte dessa evolução do pop asséptico. Então assim, percebam como que é muito difícil um artista que tá chamando a atenção não conseguir ter sucesso fazendo uma música que, enfim, todo mundo já gosta, né? E basicamente foi isso que a Sabrina Carpenter fez com Short and Sweet. Mas eu quero saber de vocês agora. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso que eu quero saber? Fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!